bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa da Primeira Igreja Batista no Engenho do Meio. Hoje, dia de oração, culto de oração, e eu quero começar lhe convidando a juntos orarmos. Eu sei que não está sendo fácil para você, não está sendo fácil para mim, enfrentar tudo que nós temos enfrentado com essa crise de saúde mundial. Mas precisamos continuar confiando em Deus. Precisamos continuar profetizando e anunciando a salvação em Jesus Cristo, aquele que nos livra de todo o mal. Por isso eu quero lhe convidar a juntos orarmos nesse momento. E eu aprendi um dia com o pastor Russell Shedd que quando nós nos dedicamos à oração, devemos sempre começar daqueles que estão mais distantes de nós, até chegarmos às nossas necessidades pessoais. Portanto, aquilo que nos toca como pessoa deve ser sempre a última coisa que ocupe a nossa oração, para que nós tenhamos sempre o hábito de nos lembrar da necessidade do outro, seja esse outro o mais distante que esteja de nós. Por isso, eu quero lhe convidar a juntos orarmos pelas nações, pelos povos distantes de nós, mas que estão enfrentando tamanha dificuldade. Quero lhe convidar a pensar sobre essa crise nas suas mais diferentes possibilidades, nas suas mais diferentes, dos seus mais diferentes lados. Nós sabemos que existe o lado econômico, nós sabemos que existe o lado social, nós sabemos que existe o lado da saúde, e nós sabemos que tudo isso está junto, atuando na vida de todos nós, e isso em todas as nações que estão enfrentando essa pandemia. Por isso eu quero lhe convidar nesse momento a juntos orarmos, e ao final que você possa apresentar a Deus as suas necessidades, que você possa apresentar a Deus aquilo que tem incomodado o seu coração, aquilo que tem lhe deixado preocupado, preocupada, aflito, aflita, para que Deus traga o consolo, traga a esperança e traga o caminho, aponte para você o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar? Querido Deus, estamos diante do Senhor e queremos te apresentar a vida de todas as nações, a vida de todos os povos, que nos mais diferentes lugares, das mais diferentes formas, têm enfrentado essa dificuldade. Ó Deus, que tu possas dirigir a mente dos governantes, que o Senhor possa dirigir a mente daqueles que se debruçam nos laboratórios para buscar uma vacina, para buscar um tratamento, que o Senhor possa iluminar a mente desses. Que o Senhor possa também, Pai, em cada família trazer o alento, trazer o sustento, fazer a provisão, usar aqueles que têm para abençoar a vida daqueles que não têm. Senhor, faz isso em todos os lugares. Usa a tua igreja nesses dias ainda mais com poder, para que o Senhor possa ser conhecido através dela também. Ó Deus, que tu possas abençoar o nosso país, que o Senhor possa abençoar o nosso estado, a nossa cidade, que o Senhor possa, Pai, chegar com provisão nos lares, que o Senhor possa trazer a segurança, que o Senhor traga o conforto, que o Senhor traga a tranquilidade, mesmo em dias tão agitados, mesmo em dias tão desesperadores como estamos vivendo. Que tu possas trazer para aqueles que estão desempregados, ó Deus, a certeza de que tu estás com eles e que mostrarás o caminho a ser percorrido nesses dias. Ó Deus, mas provê o sustento, provê o alimento, ó Pai, dessas famílias. Ó Deus, apresentamos agora nossas vidas com as nossas necessidades. Ó Deus, aquilo que nos preocupa, aquilo que preocupa o teu filho, a tua filha, aonde quer que esteja nesse momento, que tu possas, com o teu Espírito Santo, trazer o consolo, trazer a paz, trazer o entendimento desses dias, para que nós possamos agir de acordo com a tua vontade, que, como diz as Escrituras, é boa, perfeita e agradável. Essa é a oração que te fazemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo de número 12. Vamos meditar nesse texto na mensagem dessa noite. Eu quero ler com você, eu vou ler aqui
A minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Então, no Salmo de número 12, nós iremos basear a mensagem dessa noite. Então diz assim o texto: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Amém? Queridos e queridas, nós estamos aqui diante de um texto do rei Davi. Esse salmo tem a autoria de Davi e eu quero convidar você a pensar sobre a seguinte pergunta, tentar responder a seguinte pergunta. Você já viveu uma crise de confiança? Você já viveu uma situação em que você ficou pensando assim, será que aquela instituição está cumprindo a missão dela de verdade? Será que aquele líder está falando a verdade? Será que as pessoas que estão envolvidas naquele grupo, naquela organização, aquele grupo está realmente demonstrando o interesse real, o interesse verdadeiro que eles têm? E aí muitas vezes nós nos sentimos em um ambiente marcado por lados, e lados às vezes que estão se opondo um ao outro, né? E isso fica ainda mais evidente quando nós estamos numa relação de poder, quando estamos, por exemplo, no comando de uma equipe, quando nós estamos sendo comandados por alguém, quando as relações elas demonstram de alguma forma a responsabilidade de uns sobre outros. Muitas vezes, nesses ambientes pode se instalar uma crise de confiança. Uma crise de confiança exatamente marcada pela observação de que parecem haver mais de um interesse, parece que não há um interesse comum daqueles que estão envolvidos. E isso acaba demonstrando essa crise de confiança. E o que nós estamos observando nesse texto do Salmo 12, escrito pelo rei Davi, é exatamente um rei que estava vivendo uma crise de confiança. Nas palavras de Davi fica muito claro que o rei se encontrava numa situação em que ele não podia, ou que ele não se sentia à vontade para confiar nos outros, naqueles que estavam o cercando. E por isso que nas palavras de Davi ele diz, já não há quem seja fiel, ninguém entre os homens é digno de confiança. Olha, essa expressão de Davi demonstra essa crise de confiança, essa crise que ele estava passando. E é muito importante que nós saibamos identificar momentos assim, que nós saibamos discernir um ambiente assim, um ambiente onde não se pode confiar plenamente. Isso porque quando nós somos capazes de identificar esse ambiente, nós conseguimos nos proteger, nós conseguimos evitar que esses comportamentos eles ocupem o nosso caráter, eles possam fazer parte do nosso modo de vida, para que nós estejamos blindados e continuemos a agir de acordo com a vontade de Deus. Por isso, eu quero convidar você a pensar comigo
como nós podemos discernir esse ambiente? Porque Davi nos ajuda a fazer essa análise, essa avaliação, e eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos desse ambiente marcado pela crise de confiança. O primeiro deles, a primeira dessas características tem a ver com um ambiente marcado pela falsidade. Um ambiente marcado pela falsidade. Observem que quando a crise de confiança se instala numa organização, quando ela se instala até mesmo numa família, né? Porque às vezes há a impressão de que pai e mãe não têm o mesmo interesse. Parece que pai e mãe estão em conflito o tempo todo, um querendo uma coisa diferente do outro. E isso estabelece ali um ambiente dividido, uma crise de confiança que causa um mal terrível na vida dos filhos. E nós podemos expandir isso para relações como do trabalho, chegando até a um país, a uma nação. Então, observe que nesse ambiente marcado pela falsidade, tudo que nós vemos é tão verdadeiro quanto uma cédula de R$ 3. Ou seja, é tudo uma ilusão. E o que nós observamos é que as fotos, elas são cuidadosamente postadas, as frases são cuidadosamente pronunciadas para convencer o outro daquilo que eu não sou ou eu não tenho. Observe que aquilo que eu sou não corresponde à imagem que os outros têm de mim. E quando isso acontece, está estabelecida a crise de confiança. Porque, na verdade, eu tento construir uma imagem daquilo que eu não sou, para que os outros possam ver algo que eu quero projetar, mas que de fato não corresponde a quem eu sou de verdade. É assim que se formam os mitos. Quando as pessoas depositam em alguém ou num conjunto de pessoas uma imagem daquilo que elas esperam que ele seja, ou que ela seja, mas que de fato não corresponde ao que elas são de verdade. E aí se forma as representações mitológicas ou simplesmente os mitos. E isso é muito perigoso porque isso demonstra um ambiente de falsidade, onde nós sempre estamos pisando num terreno que não é firme. E a qualquer momento nós podemos cair, nós podemos tropeçar, nós podemos ser levados por um engano. E essa era a preocupação de Davi quando abriu seu coração ao escrever esse salmo. Mas existe uma outra característica que eu quero levar você a pensar, baseada no que lemos. É a força do discurso, a força da palavra. A força do discurso quando o discurso é utilizado para massagear o ego dos outros, para ganhar apoio dos outros. Olha só o que o rei Davi coloca no verso 3, quando ele fala de lábios bajuladores. Ora, o lábio bajulador, ele busca exatamente agradar o outro, para ter o benefício do outro, para ter o apoio do outro, mas que, na verdade, o coração ele não está revelado. Na verdade, os interesses reais ali não estão manifestos. Não existe transparência. O bajulador ele nunca mostra, nunca revela por completo o seu coração. E ele usa a palavra, ele usa o discurso simplesmente como uma moeda para garantir o apoio do outro. Uma outra característica, usando a força do discurso, que está lá no verso 3 e também no verso 4, quando Davi fala sobre a língua que fala soberbamente e ainda chega a dizer quem é Senhor sobre nós. Ou seja, quando você usa o discurso para se colocar acima de qualquer poder, quando você se coloca acima dos outros, quando você não se subordina a qualquer que seja a autoridade. E aí você diz assim, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, ninguém manda em mim. Nesses ambientes, são ambientes extremamente perigosos para que nós possamos agir, porque são ambientes que criam um regime de opressão,
um regime de superioridade, um regime de classes, onde uma classe ela se coloca acima de outra classe, uma categoria mais importante do que outra. Isso daí também é uma característica de um ambiente que está em crise de confiança. Uma outra característica que nós encontramos nas palavras do rei Davi é quando, nesses ambientes de crise de confiança, se acentuam as desigualdades sociais. Ora, o resultado desse ambiente de crise de confiança são as desigualdades sociais que são agravadas. No verso 5 que nós lemos, Davi fala da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Ora, Davi estava dizendo ali que no ambiente de crise de identidade, de crise de confiança, onde não existem fiéis, onde não existem pessoas interessadas no bem comum, cada um por si, os pobres sofrem, os pobres são oprimidos, os necessitados clamam de dor, os necessitados gemem, exatamente porque não há quem olhe por eles, não há quem se preocupe com eles, não há ninguém interessado na causa deles. Isso é também uma característica de um ambiente marcado por uma crise de confiança. E por último, o que eu quero aqui destacar é o que está no verso 8. Nós vamos lá para o final do Salmo, porque Davi diz assim, que os perversos se multiplicam. Os perversos se multiplicam exatamente pela exaltação daquilo que não presta. Os perversos se multiplicam por causa da exaltação daquilo que não presta. Observe que quando nós colocamos coisas boas no lugar errado, isso nos traz um enorme prejuízo. É aquilo que Davi aqui chama de perverso. O perverso é aquele que exalta, ou que coloca no lugar mais importante, no lugar de destaque, aquilo que não se prestava a ser um lugar de destaque. E isso é uma perversão. Né? E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o pervertido sexual. O sexo em si ele é bom, mas quando você coloca o sexo num pedestal, num lugar que é o lugar de Deus, o lugar da adoração, o lugar da exaltação, o sexo ele se torna um grande mal para você, porque você perverteu a finalidade do sexo. E aí o sexo lhe domina e todas as práticas sexuais, elas começam a ocupar a sua mente, as suas práticas. E aí a perversão sexual é exatamente a prática de um sexo completamente animalesco, sem nenhum senso de responsabilidade, a prática de um sexo que de fato não edifica e não contribui para a saúde física, emocional e espiritual daqueles que assim o praticam. Da mesma forma, o dinheiro, quando colocado num pedestal, o dinheiro quando colocado num lugar de exaltação, ele perverte aquilo que nós poderíamos chamar de perversão econômica, porque nós passamos a amar o dinheiro e fazer dele o objeto de nossa vida. Vivemos em torno dele e aí nós nos esquecemos do outro, nós trabalhamos para usar o outro para o nosso enriquecimento, para que nós possamos ter cada vez mais, enquanto que os outros não são absolutamente olhados nem objetos de nossa preocupação. É o que a gente poderia chamar de perversão econômica. E ainda é uma perversão social. Quando nós, por exemplo, acreditamos que um grupo de pessoas é mais importante do que outro, por causa da sua raça, por causa da sua opção social, pelo seu modo de vida, porque é homem, porque é mulher. Quando nós acreditamos que isso torna alguém mais importante do que outro, isso é uma perversão social. E quando nós estamos exaltando coisas que não foram feitas para serem exaltadas, nós estamos nos pervertendo. E isso vai se multiplicando, vai contaminando o ambiente. E é uma marca de um ambiente onde se instala a crise de confiança,
como bem observou Davi nesse salmo. Mas aí você pode me perguntar, olha, como é que eu faço, Adriel, diante de um ambiente como esse? Talvez você esteja vivendo um ambiente assim. Talvez seja esse o ambiente que você se encontra na sua empresa, seja esse o ambiente que você se encontra na sua família, não é? Por que não dizer no seu trabalho, por que não dizer no governo da sua cidade, do seu estado, do seu país? Como nós podemos agir num cenário como esse? Davi também nos dá uma resposta para isso nesse salmo, porque Davi age e nos estimula a agir como profeta, porque é assim que nós devemos agir em todo o tempo, como a boca de Deus aberta a pronunciar as verdades de Deus para esse mundo que está perdido e perecendo sem salvação. Por isso que quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos encontrar ao longo da história da igreja muitos desvios. Nós vamos encontrar ao longo da história do povo de Deus muitos desvios, mas ao mesmo tempo que esses desvios estavam acontecendo, Deus estava usando homens e mulheres para anunciar e denunciar o pecado e o desvio daquela nação, daquele povo, chamando o povo a um conserto, chamando o povo a uma reconciliação. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com os líderes da igreja no século IV, mais exatamente no ano de 325 depois de Cristo, da era cristã, quando a igreja deixa de ser perseguida pelo Império Romano e Constantino, de uma maneira muito ainda muito questionável, se converte ao cristianismo e passa a adotar o cristianismo como uma religião oficial do Estado romano. E muitos viram nesse movimento um movimento extremamente perigoso, porque a igreja deixava de ser perseguida, a igreja deixava de estar na periferia e passava agora a ocupar os palácios imperiais. A igreja agora contava com as benesses do Estado. E muitos viram nisso um perigo enorme, porque muitos não tinham mais a liberdade de denunciar o pecado. Muitos não se sentiam mais encorajados a falar dos pecados cometidos, por exemplo, pelo imperador. E observe que muitos foram para o deserto, aqueles chamados pais do deserto. Esse foi o primeiro movimento monástico observado pela igreja primitiva, onde aqueles homens eles fugiam para o deserto, nas palavras do Henry Nouwen, de um teólogo, que dizia que eles fugiram para o deserto para evitar a tentadora conformidade ao mundo, aquilo que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer, que é se conformar com este século, mas estarmos o tempo inteiro se renovando pela transformação da nossa mente. E aí o que a gente observa é um cuidado daqueles homens em manter-se afastado daquela associação com o Estado que para eles era extremamente perigosa. E aqueles homens, eles se afastam, mas não se isolam, porque eles continuam como uma voz profética que anuncia e que denuncia o pecado, que anuncia a salvação, que continua anunciando as verdades de Deus, isentas de qualquer domínio estatal, de qualquer domínio político. Aqueles homens continuavam com a sua voz profética apontando o dedo para o estado de pecado daquelas pessoas. Então, quando a igreja ela continua firme no propósito de anunciar as verdades de Deus, ela cumpre de fato aquilo que as próprias Escrituras dizem, como disse, por exemplo, o apóstolo Pedro ao escrever a sua segunda carta. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Ora, essa consciência de que nós anunciamos não a vontade humana, nós não anunciamos os desejos humanos,
Nós anunciamos os desejos de Deus, a vontade de Deus. Nós não somos movidos pelo espírito humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o movimento profético. Essa é a ação do profeta. Um teólogo conhecido, Karl Barth, escreveu que nós devemos ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. O que ele queria dizer é que nós precisamos conhecer as verdades de Deus e entender o mundo onde nós estamos, para que, como profetas, saibamos fazer as conexões da mensagem de Deus com a realidade humana na qual nós estamos inseridos. Por isso que precisamos conhecer muito bem a vontade de Deus e precisamos conhecer muito bem as necessidades do nosso tempo. E foi isso, por exemplo, que fez lá no século XIII um movimento chamado movimento franciscano ou franciscanismo, conhecido por alguns teólogos e reconhecido por alguns teólogos como um dos movimentos pré-reformadores. E ele foi liderado por Francisco. Francisco era um leigo. Francisco era alguém que não fazia parte daquele clero, daquele que era sustentado pelo Estado, que recebia salário do Estado romano. E aí Francisco foi um daqueles que sentiu a dor do pobre e que denunciou essa dor, esse abandono do povo que a igreja praticou e praticava nesse tempo. E ele criou ali uma espécie de monasticismo das ruas, e ele estava ali presente, acompanhando a dor daqueles mais necessitados. E conta-se uma história de que numa conversa de Francisco com o Papa Inocêncio III, Francisco ouve o Papa dizer: veja, meu filho, no tempo de Pedro se dizia que a igreja não possuía nem ouro e nem prata. Hoje temos ouro e temos prata, argumentou o Papa, apontando para uma suntuosa basílica recém-edificada. Francisco, voltando-se para o Papa, respondeu: na mesma proporção em que podes afirmar agora possuir ouro e prata, já não podes, porém, dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Essa mensagem de Francisco constitui-se numa mensagem profética de alguém que conhece a vontade de Deus, de alguém que conhece as verdades de Deus e de alguém que consegue ler o seu tempo e identificar o desvio da igreja, o desvio do povo que se professa cristão, que se professa seguidor de Cristo. E ali Francisco agiu como um profeta e nos dá uma lição para que no nosso tempo, seja qual for o contexto em que estejamos inseridos, não podemos deixar de anunciar as verdades de Deus em qualquer que seja a circunstância ou momento, que a nossa boca possa ser cheia pelo Espírito Santo e anunciar as verdades de Deus ao mundo. Por isso que devemos agir como profetas. Essa é a primeira recomendação que nós podemos encontrar nesse Salmo de Davi, porque Davi agiu como um profeta. Davi, ele, ao colocar no verso 5, eu quero convidar você aí a observar, quando ele diz o Senhor, Davi estava sendo portador da mensagem de Deus. Davi estava anunciando a vontade de Deus. E ele diz o Senhor: eu me levantarei agora e porei a salvo aquele que anseia por isso. Deus estava dizendo que estava ouvindo o clamor, o gemido dos necessitados. Deus estava contemplando a opressão dos pobres e ele se levantaria. Ele estava se levantando naquele momento para salvar aqueles necessitados. Essa mensagem de salvação, ela também precisa ocupar o nosso tempo de relacionamento com aqueles que estão se desviando, com aqueles que estão perdidos no caminho, com aqueles que estão vivendo uma crise de confiança. Precisamos anunciar a salvação de Deus, precisamos anunciar uma palavra que procede da boca de Deus, que diz que aquele pobre, aquele necessitado, ele não fica desamparado. Não é? Porque o próprio Jesus diz
Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por isso que Deus está disposto a nos fartar com a sua justiça que nos acolhe, a justiça de Deus que nos ampara, a justiça de Deus que anula toda desigualdade, para que nós possamos nos sentir um em Cristo, não importando quais sejam as diferenças que criamos nas nossas relações sociais. Para Ele, somos um apenas em Cristo. E aí, olhamos para o verso 6 e Davi continua dizendo, né, que as palavras que ele estava ali anunciando, que são palavras de Deus, essas palavras de Deus, elas são puras. E é claro que Davi estava fazendo uma comparação com as palavras humanas. Ele estava fazendo uma comparação com as palavras de bajulação, que muitas vezes são usadas para mascarar um desejo, para apenas revelar uma parte do interesse, não tudo. E aí Davi diz, olha, as palavras de Deus, elas são puras. Puras como prata refinada, como prata que foi filtrada, depurada 7 vezes. A prata depurada 7 vezes, a prata pura, a prata de valor, a prata que não esconde absolutamente nenhuma impureza. Assim é a palavra de Deus e assim deve ser a palavra que sai da sua boca e da minha boca. Uma palavra que não esconda nenhum tipo de interesse escuso, que não esconda nenhuma vontade pessoal, escusa, desonesta. Não, a nossa palavra, ela deve ser útil para a edificação do outro, ela deve ser útil para o crescimento do outro, ela deve ser útil para o acolhimento, ela deve ser útil para denunciar as desigualdades e para oferecer um caminho que torne possível pessoas viverem de uma forma digna. Por isso que quando nós anunciamos a palavra de salvação, devemos entender que essa palavra ela não deve vir carregada com nenhum tipo de malícia. Como, por exemplo, quando, não sei se ainda hoje é assim, mas algum tempo atrás, muitos programas que eram oferecidos na internet, programas gratuitos para que você possa baixar. E aí você fazia a instalação desses programas no seu computador, mas esses programas vinham com outros programas que não eram explícitos, eram chamados programas maliciosos, que vinham para se instalar dentro do computador e ficar roubando as nossas informações, roubando os nossos dados. Não é? Ou seja, era uma oferta que parecia até boa, né? De graça, mas que por trás existia um interesse de roubar informações daquele usuário. A palavra do profeta, ela não deve ser assim. Ela não deve trazer malícia. Pelo contrário, a palavra profética de salvação, ela deve ser transparente e ela deve anunciar única e exclusivamente a salvação que existe na pessoa de Cristo Jesus e as consequências que essa salvação traz para a vida daquele que crê, da vida daquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso que, nas palavras do rei Davi, desse salmo, nós precisamos ser encorajados, porque eu e você, meu irmão e minha irmã, somos chamados a ser profetas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise econômica, nesse tempo em que pessoas escolhem um lado para ficar, o lado A, o lado B, o lado azul, o lado vermelho, o lado da direita, o lado da esquerda. É nesse tempo que Deus está nos chamando para assumir uma posição profética e anunciar que em Deus nós podemos ser um único povo por causa de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos ter a consciência nesses dias, de não ter medo, porque é uma outra coisa que nós precisamos entender que temos que fazer nesses dias. É não agir com medo, é fugir do medo. Porque no verso 7 que nós lemos, Davi diz, sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre.
E essa palavra ela precisa me encorajar e lhe encorajar, meu irmão e minha irmã. Ainda que eu e você possamos ser minoria, ainda que você se ache como Davi, cercado de pessoas nas quais não se podia confiar, pessoas que eram bajuladores, pessoas que eram lisonjeios, pessoas que não eram transparentes, mesmo num ambiente assim, você precisa entender que se Deus estiver contigo e se você estiver com Deus, você é maioria sim. É você que estará protegido, você que estará guardado no Senhor, porque essa foi a palavra de Davi. Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás dessa geração para sempre. O que Davi estava dizendo é que não que Deus fosse tirar ele do meio dessas pessoas. Não era isso. Deus não vai tirar você do meio dessa crise. Deus não vai tirar você do meio desse ambiente onde não se pode confiar nos outros. Não. Deus vai proteger você estando aí nesse ambiente. Deus vai guardar você estando aí nessa geração, mesmo estando inserido nesse contexto tão difícil, tão hostil. Deus estará com você a guardar o seu coração. O salmista diz que ainda que eu vá pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso que nós devemos estar nesses dias encorajados pelo Senhor, para vivermos como profetas, que não se calam. Nós não podemos nos calar. Não se sinta acuado, não se sinta amedrontado, meu irmão e minha irmã. Faça a leitura do seu tempo, faça a leitura desse momento. Escute a voz de Deus, para que as suas palavras sejam carregadas e direcionadas pelo Espírito Santo, para alcançar pessoas que estão sedentas, que estão procurando um rumo, que estão procurando um caminho para seguir, que estão procurando uma boia para se salvar nessa tempestade que muitos estão enfrentando. Por isso que nós queremos encerrar essa mensagem lhe animando com as palavras de Jesus, que embora nesse mundo nós tenhamos aflições, nós precisamos ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque Ele venceu o mundo. E Ele é o primogênito, aquele primeiro que nos dá o exemplo de que se Ele venceu, eu e você, nele, também podemos vencer. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse encontro, obrigado por esse momento em que nós podemos pensar um pouco sobre a Tua Palavra. Que essa palavra ela possa encontrar no nosso coração, na nossa vida, ó Deus, uma terra fértil, para que as raízes dessa palavra possam ser profundas e tornar possível frutos, ó Deus, viçosos, frutos que permanecem, frutos que alimentam muitos a partir de nós mesmos. Ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de, como profetas nesse tempo, identificar as oportunidades para anunciar o Teu Evangelho, para falar de verdades eternas que estão em Ti. Seja, ó Deus, em qualquer contexto que for, que Tu possas nos dirigir na mente e nas palavras, para que sejamos, ó Deus, a Tua boca aberta a falar às nações, a falar aos governantes, a falar em todo o momento e em qualquer que seja a circunstância. Usa a Tua igreja poderosamente e nos encoraja para que, mesmo nos sentindo, ó Deus, às vezes como minoria, possamos entender que contigo sempre podemos ser maiores e mais fortes. Essa é a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e continuar te abençoando em nome de Jesus. Até a próxima. Olho para a cruz.
apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou